Trust the process. Trust the process. Trust the process. Hoje em dia qualquer coisa é trust the process. Onde vamos, nos estados dos WhatsApps, no estado do Facebook, nas publicações, todo mundo trust the process. Tem autocolantes de carros, em camisetas, estampam trust the process por todo lado onde vamos. Agora, se todos temos este trust the process, ou seja, confiamos no processo, então por que é que não estamos a conseguir alcançar os objetivos que nós pretendemos alcançar? O que é que está a falhar no nosso trust the process? Prontos. Uma das coisas, se não a coisa mais importante, é que tem havido um uso abusivo e arbitrário deste termo, trust the process. E este uso abusivo e arbitrário acaba destoando, acaba distorcendo, acaba desvirtuando o verdadeiro sentido do termo. Há muito preguiçoso, indisciplinado que esconde-se no trust the process, não é? Ok. Então, qual é que é o verdadeiro sentido do trust the process? E como é que nós podemos usar o trust the process de forma adequada, de forma correta? E como é que eu vou saber que este caminho que eu estou a seguir é o caminho correto? É assim, numa relação, não é? Em qualquer relação tem que haver reciprocidade. Não basta você confiar no processo. O processo também tem que confiar em ti. Então, no trust the process, você também deve ser uma pessoa confiável, porque você confia no processo, mas o processo provavelmente não confia em si. Ok, mas como é que vamos usar este trust the process de forma adequada? E como é que podemos evitá-lo, usar de forma inadequada? Antes de avançarmos, eu queria pedir que você desse um like, que você comentasse, se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo e mais pessoas possam também interagir. Ok, vamos primeiro abordar a origem deste termo. De onde é que surgiu este trust the process? De uma forma resumida, o termo trust the process é um termo que foi usado pela primeira vez no desporto, mais concretamente no basquetebol, pela equipa dos Philadelphia 76ers, não é? Então, usou-se na equipa da Philadelphia depois da saída de um grande craque, o Allen Iverson, não é? Porque a equipa, depois da saída do Allen Iverson, passou por momentos muito difíceis, não conseguia construir uma equipe, então o diretor-geral decidiu que se passasse por um novo processo. Tanto é que, mesmo hoje, se nós formos a ver, para os que acompanham o basquetebol, nas sapatilhas dos jogadores da Philadelphia, Joel Embiid e outros, tem ali, até nas bancadas, os adeptos sempre usam este termo trust the process. É uma espécie de um slogan da claque do Philadelphia. Então, esta é a origem. E qual é a ideia, qual é o conceito por detrás do trust the process? A ideia é mesmo que em tudo que nós façamos, por mais que no início os resultados não sejam positivos ou os mais desejáveis, nós devemos continuar a acreditar no processo, não é? E acreditar que ao longo prazo as coisas vão surtir efeito, as coisas vão dar certo. Mas como eu disse, não é só acreditar, há um conjunto de fatores e regras que devem ser seguidas, não é? Ou seguidos, para que este trust the process seja realmente uma verdade ou uma realidade. Mas antes de falarmos da parte positiva, eu queria dar aqui alguns exemplos, não é? Do mau uso do termo trust the process, não é? O uso desvirtuado deste termo, não é? Este uso abusivo do termo. Por exemplo, este termo é usado para justificar estagnação, às vezes falta de ação ou até preguiça. Pessoas que não estão a fazer nenhum, que estão estagnadas, que pararam
usam o termo trust the process. Vamos lá, você entrou na academia, no ginásio, não é? E começou a treinar. Mas não está a mudar nada. Você já está há sei lá quantos anos, mas não consegue, se quer perder peso, não consegue perder peso. Se quer ganhar peso, não consegue ganhar peso. Praticamente não está a mudar nada, mas você continua a publicar, a postar. Trust the process. Um dia o corpo há de... Terei o corpo ou o shape que eu almejo. Será verdade? 2. Trust the process também é usado para justificar indisciplina, não é? Há indivíduos, vamos supor, um jovem estudante quer concorrer para a universidade, ou este jovem quer estudar para os exames, quer ser aprovado para uma certa classe, podemos dizer, por exemplo, para o exame da ordem dos advogados ou de uma outra ordem, ou de qualquer outra coisa, mas este jovem não estuda. Pura e simplesmente, aos finais de semana, sai para curtir, não faz a revisão dos exames anteriores, não se aplica, mas quando os familiares perguntam, que tal, como é que vai? Não, trust the process, a vaga é minha, um dia eu vou conseguir. Será? Outro mau uso do trust the process é romantizar sofrimento desnecessário. Romantizamos sofrimento desnecessário, mas escamoteamos a verdade e dizemos que é trust the process. Vamos lá. Vamos supor uma mulher, não é? Está numa relação tóxica, numa relação abusiva, em que é agredida quase constantemente, não é? Mas quando ela vai pedir conselho às amigas, às tias, aos familiares, dizem, não, filho, aguenta. Isto faz parte do processo. Não é parte do processo. Agressões, abusos não fazem, não há trust the process aí. Então, este é o outro exemplo do mau uso, do uso desvirtuado do termo trust the process. Falamos do mau uso, vamos agora falar do bom uso. Como é que devemos usar este termo trust the process da forma mais indicada, da melhor maneira, da forma que realmente espelha aquilo que é a intenção, o objetivo do trust the process? Há 3 maneiras. Primeiro é focar-se no processo e não no resultado, não é? O segundo é fazer as coisas do jeito certo ou do jeito que dá resultado e não do seu jeito, não é? E o terceiro aspecto em relação a isto, ao trust the process, é que temos que também acreditar que há uma necessidade de nos focarmos na direção, não é? E não na velocidade. Direção é mais importante que velocidade. Vamos lá. Explicando cada um. Focar no processo e não no resultado é o quê? Focar no processo é você dedicar as horas, por exemplo, neste estudante que tem que passar tempo, dedicar horas a estudar. Ele não tem que se preocupar no resultado, no início. Ele tem que se preocupar com o processo. Ele tem que se preocupar em trabalhar, tem que se preocupar em ler, em rever. E o resultado será consequência. Alguém que vai ao ginásio, é muito comum nas mulheres, entrou no ginásio 1, 2, 3 semanas depois, já está a ir à balança, ou está a ir ao espelho, diz que não mudou nada. Não, tenha calma. É preciso dar tempo ao tempo. Há tempo de semear, há tempo de regar, há tempo de sachar e há tempo de colher. Então, temos que dar tempo ao tempo. Agora, o dar tempo ao tempo implica você seguir dentro daquilo que são as regras, não é? Se você está a treinar, não está a ver resultado, mas você está a seguir a dieta correta, está a seguir o treino correto, está a seguir uma rotina de descanso correta, acredite, não vai falhar. Cedo ou tarde os resultados vão surgir. Isto é trust the process. 2. Fazer as coisas do jeito que dá resultado, não é?
fazer as coisas do jeito comprovado e não fazer coisas do seu jeito, não fazer coisas da sua cabeça. Porque muitas das vezes o que acontece é que nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, ou a nossa maneira, eu sei, mas você não tem resultados. Então procure quem tenha, informe-se, aprenda, não é? Vamos supor um empreendedor, né? Ele quer fazer crescer o seu negócio. E ele diz que eu vou usar as redes sociais à minha maneira, da minha forma. Mas ele não deve usar as redes sociais da maneira dele. Deve usar como as regras ou como estudos comprovados indicam. Por exemplo, pode usar funil de vendas, tráfego pago, pode fazer também coisas como networking e aplicar estratégias testadas, não é? Então, quando ele começa a estudar marketing digital, começa a usar estratégias comprovadas, aí sim ele pode crescer, porque ele já parou de fazer as coisas à maneira dele, está a fazer as coisas como ou da forma que resulta, não é? Temos que ter sempre atenção ao nosso orgulho, à nossa necessidade de sempre querer inventar a roda. Não devemos, devemos apoiar a invenção, mas no mundo atual, eu acho que estamos mais numa era de inovação e não invenção. Mas pronto, isso são discussões, são contas do outro rosário e nós vamos discutir isso num outro momento. Mas o que eu quero chamar a atenção é: pare de fazer as coisas do seu jeito, faça do jeito que dá certo, procure pessoas que tenham resultados naquilo que você quer e essas pessoas poderão lhe ensinar. Aprenda com os melhores. Pare de querer inventar a roda. 3. Direção é mais importante que velocidade. Isso é um facto. Eu não posso ir a Cabo Delgado, que é no norte, na direção norte, seguindo a direção sul. Não é possível. Isto não tem o mínimo sentido, não é? Se eu quero ir ao norte, a Cabo Delgado, tenho que seguir a direção norte. Não posso ir em direção à Suazilândia e esperar sair em Cabo Delgado. Não é possível. E depois, outra questão. As pessoas também têm que perceber, vamos supor que são duas pessoas que estão na mesma carreira, mas que desejam mudar de área, não é? Essas pessoas trabalham, vamos lá dizer, por exemplo, no escritório de advogados. Ambas entraram no escritório de advogados para exercer uma certa função, talvez uma função administrativa que não tenha muito a ver com questões realmente associadas ao exercício da advocacia, mas eles pretendem no futuro se tornar advogados. Mas o fulano A, vamos lá dizer, o João, decide fazer um curso de direito porque quer se tornar advogado do zero. Ele diz, não, eu vou me matricular numa universidade e vou estudar direito do zero. Mas o fulano B, vamos lá dizer, o Miguel, decide apenas fazer um curso de curta duração, de 2 semanas. Um pequeno curso sobre prática jurídica. Prontos. A curto prazo, provavelmente, o Miguel pode conseguir algum trabalho sobre aquela área, alguma coisa, mas a longo prazo, o João, que foi reiniciar o processo de zero, tem maior probabilidade de chegar longe. Por quê? Porque foi estudar, pode amanhã se tornar magistrado, se tornar advogado e se tornar qualquer outra coisa. Mas o indivíduo, né, este Miguel, que fez um curso de curta duração, pode até a curto prazo obter um outro trabalho ali no mesmo escritório, mas a longo prazo vai ter as suas opções limitadas. O que é que eu quero dizer com isto? É que não se trata de chegar rápido apenas, não é? Trata-se de chegar no local certo acima de tudo. É verdade que se chegarmos no local certo mais rápido é melhor ainda, mas entre o local errado, rápido, e o certo, lento, é sempre melhor o certo. Então, aqui a pergunta que eu quero lhe fazer é: você realmente está a confiar no processo ou você está apenas a usar este termo, trust the process,
como uma desculpa para não sair do lugar. Até o próximo vídeo.